num cenário em que as pessoas estão carentes de escuta. Nós estamos em um processo, isso é importante para vocês, que vão ser líderes dentro de uma organização, ou para alguns que já têm essa função, ou nas relações interpessoais de vocês, nós estamos num momento em que as pessoas estão totalmente carentes de escuta. Totalmente carentes de alguém que olhe nos olhos dela e apenas escute. Não precisa falar mais nada. Esse é o momento que a gente está vivendo. E vocês, dentro da organização, precisam ser sujeitos de transformação. Sujeitos que vão escutar, sem julgar. O outro não quer saber se você acha certo ou errado o que ele está falando nesse momento. Ele só quer que você tenha um pouco de empatia com o que ele sente, com a necessidade dele e escute. Assim como a gente também tem necessidade dessa escuta. E o outro também precisa ser aberto a nos ouvir. Quantos de vocês aí estão em casa querendo falar com alguém e não consegue? E não pode agora, querendo falar bem pertinho? Isso nos faz falta. E faz falta também nas relações interpessoais dentro de uma organização. Ouvir sem julgamento. Bom, o que a gente já havia falado, que eu dei o exemplo lá do namorado, a gente tem isso de acusar as pessoas, de julgar as pessoas. Mas quando a gente trabalha dessa forma, é uma necessidade minha que não foi atendida. E eu não consigo lidar com isso. Nós somos seres frustrados em muitas questões. Quando a gente oferta para o outro uma necessidade nossa e ela não acontece, a gente fica mal e a gente fica pensando em como resolver aquilo e mostrar que a gente está certo. E mostrar que o que eu falei é o certo e acabou, independente de qualquer coisa. Só que dentro da comunicação não violenta não é assim que isso deve acontecer. Isso também acontece com outra pessoa. Quando alguém te acusa de alguma coisa, significa que a necessidade daquela pessoa não foi atendida. Gente, lógico que todo esse processo de comunicação, de entender a fala do outro, que o outro te entenda, isso acontece a longo prazo, isso é prática. A gente não vai sair daqui hoje 100% melhor. Nós precisamos praticar isso diariamente, com todas as pessoas ao nosso redor, para que isso se torne natural. E o que a gente faz de pré-julgar, de criticar, fique no passado, que a gente não utilize mais esses métodos. A prática da comunicação violenta está relacionada tanto a quem emite a mensagem quanto a quem recebe. Isso quer dizer o quê? Que muito além de uma forma da gente se comunicar, a comunicação é uma forma de pensar, é uma forma de agir, a forma como a gente observa tanto os nossos sentimentos quanto os sentimentos do outro. Por quê? Esses sentimentos, eles fazem com que a gente tenha gatilho e haja de uma forma errada. Quem nunca falou, poxa, não devia ter falado aquilo, não devia ter agido dessa forma? Por quê? Nós somos seres em que a nossa mente toma conta de quem somos. Por isso que é tão importante a gente pensar antes de agir, observar o outro e principalmente entender os nossos sentimentos. Não adianta a gente dar opinião quando estamos com raiva, estressados, sobrecarregados, porque provavelmente a gente vai ter um resultado negativo que a gente vai se arrepender depois. Então, é importante nesse processo de relações interpessoais que a organização trabalhe como grupo os seus sentimentos, o que eu sinto, o que o outro sente. A gente tem essa dificuldade também de entender os nossos sentimentos. Nós não olhamos para dentro de cada um de nós para fazer uma reflexão, um autoconhecimento do que a gente sente. E isso também faz falta. Então, já deixo aqui de dica para vocês que é importante a gente fazer essa reflexão de quem somos, o que sentimos e como agimos com o outro.
aquilo que nos incomoda no outro tem muito mais a ver com a gente do que daquela pessoa. Freud diz pra gente que quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque a gente reflete no outro aquilo que dói dentro de cada um de nós e a gente não dá conta. E aí apontar para o outro, julgar, é muito mais fácil do que a gente dar conta desse sentimento. Então pratiquem. Vamos nos conhecer, entender o que a gente sente, o que a gente é e a forma que a gente pensa. Porque assim a nossa comunicação e as nossas relações vão se tornar melhores e mais saudáveis. Bom, a gente já falou desse problema que a gente tem entre as organizações e as pessoas, e a gente vem de uma cultura empresarial, eu destaquei porque isso é muito importante, aonde nós somos pagos para trabalhar e não ter sentimentos. A gente tem que arrancar o nosso sentimento, a forma que a gente pensa, deixar do lado de fora da organização, mas não pode levar para dentro. Isso é fora da empresa. Dentro, nós somos humanos ou somos robôs? Tem como a gente separar sentimento? Não tem. Nós somos completos, a gente sente o tempo inteiro. E a gente tem essa cultura organizacional, esse discurso, que a gente precisa ser totalmente focado. Estou no trabalho, preciso ser focado, preciso ser produtivo, preciso ser competitivo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que me virar e ser multitarefa, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que cumprir meu horário, eu tenho que ter um expediente certinho e eu vou dormir pouco. Calma. A gente fica até acelerado de falar, né? Quando a gente toca nesse assunto de organização e de cultura empresarial. Mas é assim que a gente imagina que a gente vai chegar ao sucesso. Então, quando a gente pensa dessa forma, perdão, como multitarefas, competitivos, 100% produtivos, dormir pouco, trabalhar muito, ter dinheiro, conquistar nossos sonhos, automaticamente a gente deixa o nosso sentimento de lado. Porque a gente dá conta disso tudo, na verdade, na real, a gente consegue dar conta disso tudo? Ser totalmente produtivo, ser totalmente vidrado e ser focado em metas, ter foco total, a gente não consegue. Tem dia que a gente não está bem. E aí a gente vai deixar o sentimento de não estar bem do lado de fora da empresa? Igual uma bicicletinha esperando ali do lado de fora para a gente voltar e resolver? Não dá. E esse dia você não vai ser produtivo. Você não vai conseguir realizar todas as suas tarefas. E aí, o que acontece? A gente se frustra. Porque a gente tem uma cultura empresarial que diz que nós precisamos ser fortes o tempo inteiro. Onde a gente não pode errar. Onde existe um medo absurdo de errar. E aí, quando a gente tem todo esse contexto, não dá tempo de cuidar da gente. Não dá tempo de cuidar dos nossos relacionamentos. Não dá tempo de ter lazer. O trabalho nos consome. E todo esse sentimento de frustração que a gente tem e medo de errar, volta e foca no cenário de competitividade. Onde a gente precisa ser o tempo inteiro competitivo, mostrar que é bom. Isso é uma cultura. Nós não somos assim. Nós somos seres e temos sentimentos. E dentro desse cenário de competitividade, a comunicação ela fica escassa, ela fica ruim, a gente prejudica os nossos colegas, os nossos relacionamentos, o clima fica pesado. Quem nunca passou no corredor e ouviu uma fofoca? Alguém falando de fulano. Isso são comunicações. Isso são elos fracos. E aí a liderança é afetada, as equipes, por conta de toda essa sobrecarga que colocam na gente enquanto cultura empresarial, robotizados, onde sentimentos não existem e que devemos ser competitivos o tempo inteiro. Isso não está certo. Como eu falei com vocês, medo de errar
erros não passarão, não serão aceitos. Isso faz com que a gente fique muito mal. A gente fica preocupado. Se a gente não é multitarefa, a gente nem dorme. Se a gente não consegue fazer uma atividade sequer, a gente perde uma noite de sono, porque a gente tem medo da cobrança, a gente tem medo de ser julgado, de assumir os nossos erros. A gente tem isso como uma questão vergonhosa. Isso é uma construção. Isso se torna algo negativo. Então, isso faz com que a gente se entristeça, fique para trás, que o outro passe na frente e que a gente se sinta muito menos favorecido no mercado de trabalho. E aí a gente tem toda a parte agora da psicologia agindo. Quando isso tudo acontece com a gente tem essa sobrecarga por muito tempo, não sou multitarefa, não consigo realizar tudo. O que acontece com a gente? Nossos níveis de estresse se elevam. E aí a gente tem a presença de doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao estresse, a essa sobrecarga. E vale a pena a gente adoecer por conta de tudo isso que a gente passa? Então, muitas pessoas chegam a esse nível tão elevado de estresse que precisam se afastar das suas atividades. E aí passam a prestar atenção no seu bem-estar para não perder a vida. Então, nós precisamos aprender, a partir de já, que dentro de uma organização não se separa emocional de pessoal, de trabalho. E nós precisamos aprender também que ali dentro os líderes, gestores e equipes precisam trabalhar essa cultura empresarial. Ela precisa ser saudável. Todos somos iguais, temos defeitos, somos vulneráveis e ninguém é melhor que ninguém. Vai ter dia que você não vai ter bem, vai ter dia que seu parceiro não vai estar e nem por isso ele vai te passar a perna. Nem por isso ele é melhor do que você. Isso é uma construção, isso tem que ser diário, isso tem que ser entre todos dentro de uma organização, para a saúde mental e bem-estar de todos nós. A gente tem estudos que vão comprovar que os relacionamentos são responsáveis pelo nosso bem-estar. Se comunicar é muito bom, trocar informação é muito bom. E ter relacionamentos saudáveis melhora a nossa qualidade de vida, faz com que a gente viva mais, a nossa pele fica melhor, a gente fica melhor. Então, é importante trabalhar as relações dentro da organização. Ali é o tempo que a gente fica mais, a gente passa o maior tempo do nosso dia dentro das organizações, trabalhando. E a gente precisa ter relações saudáveis. Clima organizacional também está vinculado a essa questão. Relações entre pessoas, gerar bem-estar, a satisfação do colaborador. A gente sabe que quando uma coisinha não está bem, nada funciona. E o clima organizacional automaticamente é prejudicado. Quando as coisas estão bem, os vínculos, as relações se sustentam, são positivas, nós não vamos ter problema com o clima organizacional. Todo mundo vai estar saudável, uma comunicação favorecida, onde as pessoas se entendem, sabem se comunicar, e isso que é importante para o sucesso de uma empresa. É importante sempre a gente buscar pelo equilíbrio. Esse equilíbrio é entre a nossa vida profissional e a nossa vida particular. Não tem como separar, gente. E essas duas esferas precisam ter relações saudáveis. Então, pratiquem em casa e pratiquem nas organizações. Não adianta cuidar de um polo só. Até porque a gente leva para o nosso serviço nossas questões de casa. Quando acontece algo que nos entristece, a gente não consegue separar isso da nossa realidade. Então, a falta de reconhecimento, necessidades ignoradas, falta de comunicação com os seus líderes e pouco diálogo
são problemas que a gente consegue encontrar nas organizações. Líderes severos que não dão abertura para que os funcionários tenham acesso a ele, a equipe que você trabalha, que é o principal ponto. Precisa ser uma equipe que tenha diálogo, respeito entre ambos e que se escute, pratique e escuta, porque a gente ainda vê que esse é um problema muito comum dentro das equipes de trabalho em uma organização. É importante, pessoal, e esse é um ponto que eu quero que vocês pensem, que nós erramos. Todos nós vamos errar em algum momento. Isso é bom para a gente aprender também. E aí a gente não vai errar novamente. É muito importante quando a gente fala de comunicação não violenta, e aqui eu falo para líder, gestor, funcionário, equipe, todos. Nós precisamos tirar a máscara de fortes. Sou forte, não erro, nada disso. Tirar essa máscara e mostrar que a gente tem nossa vulnerabilidade. O líder também erra, gestores erram, funcionários erram, fornecedores erram. Todos nós somos vulneráveis. A gente não é só vulnerável na nossa vida pessoal. Todos nós somos. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é um momento ainda mais importante para esse líder se mostrar vulnerável para o seu funcionário. Se mostrar que ele também tem medo, porque o seu funcionário tem medo. Se mostrar que ele também tem incertezas. Isso é comunicação não violenta. É mostrar para o outro que, independente da questão, você está com ele. Independente do problema, vocês irão construir juntos uma solução. Porque através da nossa vulnerabilidade, a gente se identifica. Um exemplo claro disso, lá no início da nossa palestra, eu comentei com o professor Genesi da minha vulnerabilidade em relação ao cheiro da Broadway, do churrasquinho do Alexandre. Eu me mostrei vulnerável. E ele, ao mesmo tempo, falou para mim, caramba, como é que pode, né? A gente sente falta até do cheiro. Neste momento, ele se identificou comigo. E ele viu que da mesma forma que ele se encontra vulnerável, eu também estou. E nesse momento a gente se compreende. Eu não vou querer criticar ele, eu não vou querer atacar. Eu percebi que ele também sente. E é isso que a gente precisa levar para dentro da nossa organização. Não é chegar um líder e falar que não está com medo, que isso é uma bobeira, que daqui a pouco vai passar. Não. Funcionários, é chegar para os seus colaboradores, olha, a situação é difícil sim, eu também tenho medo, mas nós vamos passar por essa juntos. Somos uma equipe, todos nós. E aí seu funcionário não vai ter medo de ser demitido, não vai ter medo do retorno ao trabalho, não vai ter medo do que ele pode enfrentar, porque ele sabe que você está do lado. Ele sabe que a equipe está do lado, trabalhando para o melhor de todos, não na questão individual. Então, pensem sobre isso. Sejam vulneráveis. Não romantizem, pessoal, força. Não romantizem ser forte o tempo inteiro, porque a gente não é. Nós cometemos erros o tempo inteiro, mas também a gente não precisa se culpar nem se criticar. A gente precisa tirar o melhor desses erros. Sempre. Então, fica mais uma diquinha para vocês. Agora a gente chegou, então, na tão querida comunicação não violenta, que é a chave principal nessas relações interpessoais. É onde a gente vai se comunicar sem se armar. É o que eu falei. A gente já chega para uma conversa, falou que tem reunião na empresa, a gente já chega armado, pensando no que a gente vai falar do outro. Não, hoje é meu dia. Hoje eu vou falar, eles vão falar, eu vou falar também. Vou falar, já sei que eu vou falar, já tá tudo aqui na minha cabeça esquematizado. Hoje eu vou falar. A gente já chega assim, né? Não é isso. A comunicação não violenta é a gente tirar todas essas armaduras e ouvir, escutar, praticar a empatia. Porque através dessa nossa iniciativa a gente consegue transformar as nossas conexões. Conexões com quem? Com o outro. Entender o outro. Sair do nosso
ataque ou modo de defesa, porque a gente se protege, e apenas aprender, ouvir, prestar atenção. Isso é muito importante e é o que a gente faz na comunicação não violenta. Mostrando nossas vulnerabilidades, aprendendo a ouvir, discutindo, sem julgar, que é o mais importante. É fácil ser vulnerável? Vocês conseguem ser vulneráveis? Já praticaram? Isso é um desafio. Isso não é fácil, não. Por quê? A gente tem uma cultura que a gente não pode ser fraco. Em nenhum momento a gente pode se mostrar fraco. Por que não? Porque a gente, sim. Desde pequenininho, quando a gente caía de bicicleta, o que a nossa mãe falava pra gente? Anda, levanta, bate a poeira, acabou. Se eu quisesse chorar, por que não? É o meu momento. A gente precisa, nós somos vulneráveis. Mas aprender a ser é muito desafiador. Isso mexe com a gente. Permitir que o outro entre no nosso mundo, nos entenda, que o outro nos mostre o que está acontecendo com ele, para a gente se mostrar vulnerável, isso é muito difícil. Dentro de uma organização, nos vínculos relacionais, chegar para conversar com outra pessoa sendo vulnerável, isso é muito complicado. Não querer atacar, não querer discutir, ter uma conversa saudável, isso demanda prática. Nós precisamos trabalhar isso dentro de cada um de nós para que a gente consiga enxergar e permitir que essas conexões aconteçam. E aí, o que acontece? Nós precisamos nos permitir enxergar tanto as minhas necessidades que não foram atendidas e as do outro também. Conversar, buscar um senso comum para ambos, sem apontar, sem criticar, sem querer atacar. O julgamento não pode existir. Vocês são uma equipe que buscam pelo mesmo objetivo. Então, por que ter diferenças? Todo esse processo tem uma palavrinha muito mágica, que é a empatia. Vocês praticam empatia? Isso é importante. A gente praticar essa ferramenta, que é uma das mais poderosas que a gente tem. Isso vai nos ajudar sempre a se colocar no lugar do outro. Nós temos muita dificuldade e a gente julga muito a dor do outro. Isso não é empatia. Eu sei que a gente não consegue sentir da mesma forma, mas a gente pode compreender sem julgar, entender aquela pessoa. É o momento dela, é a forma que ela vive. Então, isso é muito importante. Outra característica que a gente tem da empatia é que ela não é somente para essas questões interpessoais, mas também individual. Você pratica empatia com você? No seu dia a dia, você consegue praticar empatia? Se olhar no espelho, olhar para a sua dor, para o seu momento e não ficar se cobrando, não ficar se punindo, se criticando, mas entender o que você sente. Vocês conseguem fazer isso? Pensem aí também sobre isso. As pessoas não praticam empatia. Se a gente não tem empatia com a gente, como que eu vou conseguir ter empatia com o outro? Com aquilo que ele me apresenta? Eu não vou conseguir. Tudo isso, pessoal, que a gente está conversando, começa dentro de cada um de nós. As organizações têm, sim, por função, trabalhar isso de uma forma mais ampla dentro de vocês, dentro das equipes, conversando sobre o tema, mostrando funções. Porém, se essa mudança não ocorrer dentro de cada um, nada acontece. Então, não é somente no seu serviço, mas é para a sua vida, para a sua relação com você e com todos que estão ao seu redor. E aí a gente tem aqui uma questão que é a escuta empática. Quando a gente ouve e a gente compreende, a gente observa tanto as expressões dessa pessoa,
quanto os gestos que ela faz. Por isso que é tão importante nessa comunicação a gente abrir os nossos ouvidos, limpar a nossa mente de qualquer outra coisa e prestar atenção no outro. Valorizar a fala daquele colaborador, daquela pessoa que está conversando com a gente. Que a gente não valoriza a fala do outro. E essa questão da escuta, ela é tão forte, porque por vezes nem a gente se escuta. Tem vezes que a gente está falando, mas nem a gente consegue se escutar. E eu, como psicóloga, eu vejo isso muito no meu campo de serviço. Né? Quando eu trabalho com terapia com algum paciente, ele fala. E quando eu faço alguma observação do que ele falou, ele vira para mim e fala, mas eu falei isso? Fala, falou. Nós não nos escutamos. E a gente precisa aprender a nos ouvir. Tem gente que deve me achar meio maluca se me ver na rua falando sozinha, mas é porque eu tô me ouvindo. A gente precisa se escutar, tem hora. E é importante vocês conversarem com vocês do que vocês estão sentindo, do que vocês estão passando, do sentimento que existe dentro, porque a gente não se escuta. Se a gente não consegue parar para se escutar, eu não vou valorizar a fala do outro. Eu não valorizo a minha. Então a gente precisa praticar isto, essa escuta empática, para ter um ambiente colaborativo mais saudável, um ambiente que promove escuta entre os seus colaboradores, um ambiente rico em troca, não discussão, troca. Troca que vai favorecer para que a gente resolva, para que a gente busque o melhor, sem julgamentos. Isso é uma escuta empática. Recursos verbais também é muito importante. A forma como a gente fala é muito legal. A gente não toma cuidado com o que a gente fala. E é importante a gente tomar cuidado com as nossas palavras, com as frases, com aquilo que a gente quer informar. Se isso for mal formulado, a gente passa uma impressão negativa. Lembrando que nas organizações, principalmente a liderança, ela é um referencial. Então, se ela tiver uma fala com recurso verbal não elaborado, isso pode prejudicar, pode chamar a atenção do colaborador. Por quê? Tudo que a gente está falando, tudo que eu estou falando com vocês, de alguma forma vem chamando atenção. Vocês estão captando essas mensagens e guardando para vocês. Por isso que é tão importante a gente informar com cuidado, pensar no que a gente está falando, pensar nessa informação e dentro dessas relações evitar o não. Chegou alguém com alguma opção, com alguma dúvida, a gente sempre fala, não, você está fazendo isso errado, pelo amor de Deus. Mudem o vocabulário de vocês. Ao invés de a gente falar, não, vamos mudar. Olha, vou te mostrar um caminho mais fácil. Acho que por aqui você vai ter mais facilidade. O que você acha? É os nossos recursos verbais. O não é uma palavra tão pesada, não é uma palavra que agride, que machuca. Quando a gente escuta não, isso é algo tão frustrante que nos limita. É limitante o não. E a gente não precisa limitar ninguém quando a gente fala de relações interpessoais. A gente precisa mostrar caminhos, alternativas. E evitar um não é uma saída muito positiva. O que a gente faz para incentivar, dentro de uma organização, a comunicação não violenta? Muitas opções, nós temos várias opções. Primeiramente, escute o seu colaborador. Isso é um ponto muito importante. Entenda, escute o grupo. Depois a gente consegue trabalhar com dinâmicas de grupo, palestras, workshops, treinamentos, desafios, exercícios, diálogo, trabalhar a fala desse colaborador, situações, problemas, para que ele pratique, entenda como funciona essa comunicação não violenta. Por quê? Como eu falei para vocês, isso é uma prática. Isso não vai mudar de um dia para o outro, não é tão fácil assim. A gente está lidando com pessoas. Lidar com pessoas não é fácil. Então, isso tem que se tornar um hábito. É como se a gente fosse fazer um marketing dentro da empresa. Cartazes falando da comunicação. Isso precisa estar sempre muito visível.
E começa na liderança até os seus colaboradores. Todos precisam praticar para transformar esse ambiente de trabalho. Isso vai melhorar todos os aspectos, gente. Colaboração, relações, entregas, o marketing da empresa, tudo se transforma quando a gente trabalha com a comunicação não violenta. Então, a gente tem aí um universo de criatividade extenso para a gente trabalhar isso dentro da nossa organização. Para a gente finalizar, e eu abri para a gente conversar um pouquinho sobre os pontos aí que eu coloquei para vocês pensarem, que isso não foi em vão. É muito importante a gente pensar e entender que cada um de nós é responsável pelo que sente. E os outros, eles vão servir como gatilho para despertar esses sentimentos em nós. Mas a gente precisa nos entender primeiro. Então, se alguém falou algo que me fez mal, que eu fiquei frustrada, constrangida, é porque as palavras e o contexto daquela pessoa foi um gatilho para o meu sentimento. E para uma necessidade minha, algo que existe dentro de mim, que me afetou, que eu não consigo trabalhar, que é algo que eu preciso chamar para minha responsabilidade e entender. É muito importante a gente focar que a comunicação não violenta, ela não é uma forma de persuasão. A gente não vai usar a comunicação para a gente conseguir o que a gente quer. Não é nada disso. A comunicação não violenta, ela serve para somar nas nossas vidas, para a gente melhorar laços, melhorar relações, nos fortificar, também melhorar a nossa relação com a gente, que isso é o mais importante. E assim atender a necessidade geral. Quando a gente está dentro de uma organização, dentro de um setor, nós precisamos pensar como um todo. Como eu falei com vocês no início, o individual ele não existe. Ele não prevalece. Nós precisamos aprender a assumir a responsabilidade pelo que a gente fala, pelo que a gente faz e pelo que a gente sente. Quando a gente começa a trabalhar isso, a nossa fala, a nossa comunicação, que isso reflete diariamente, diretamente nas nossas ações e no controle dos nossos sentimentos, nós melhoramos quem somos, a forma como nos comunicamos e como a gente lida com o ambiente ao nosso redor. Isso é muito importante. Para a gente finalizar, quero deixar uma frase para vocês construírem pontes, sempre, e não muros. Nós somos seres que precisamos um do outro o tempo inteiro. Vamos levar em consideração aí, a gente está vivendo um momento complicado para todos nós, onde todos somos vulneráveis, e nesse momento a gente não pode construir muros, e sim pontes. Em todas as relações de cada um de vocês, construam pontes. Estejam próximos dessas pessoas e façam essa construção. Jamais construam muros. Isso é muito importante e eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero de coração que eu tenha plantado uma sementinha em cada um de vocês, ou uma pulguinha atrás da orelha, para vocês refletirem sobre as ações diárias de vocês, porque isso que é o mais importante. Muito obrigada pela atenção de vocês até agora. Muito bacana, muito bacana. Larissa, realmente você trouxe para a gente aqui, como você acabou de falar aí, uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque é verdadeiramente um momento para a gente fazer reflexões, né? Pensar os comportamentos, como que a gente está agindo no nosso dia a dia, porque aquela tal daquela história, né? É muito fácil apontar erro, mas a gente esquece que tem 3 juízes aqui, ó, né? Prontos a fazer para cada um de nós. Cada um de nós. Então é importante isso que você trouxe. Eu gosto muito dessa questão de construir pontes, né? Deixar a porta aberta. Sim. Porque a gente não pode ficar num quarto fechado, a gente não pode se isolar, porque a gente não é ser para viver isolado, a gente vive em comunidade, a gente é ser social, né?
Então, não tem como. Então, a gente precisa realmente dessa questão. Uma coisa que eu adorei quando você falou é essa pergunta que você deixou no ar e que eu espero que as pessoas façam o posicionamento dela. Que momento você parou para escutar o outro? Porque a gente tem uma ansiedade infernal que a gente quer pôr a opinião da gente. Na maioria das vezes, a gente não escuta, não faz essa interlocução verdadeira com o nosso parceiro ali, aquele que está trocando informação com a gente. A gente quer de imediato responder, a gente não esperou o cara terminar a frase. A gente trabalha isso quando a gente conversa no momento de consultoria. O cara chega para te pedir um produto no atendimento ao cliente, por exemplo, o cara quer um produto, ele começa a te falar, aí você já, não, é isso aqui que você quer, eu tenho sim, você nem sabe se é aquilo que a pessoa está buscando, mas é essa ansiedade do ser humano, né, de não fazer essa empatia. Essa empatia é muito legal. E é muito difícil de fazer empatia. Muito. Por causa dessa questão que a gente quer a opinião da gente prevalecendo sempre. E nas organizações, cara, nas organizações isso é forte demais. Uhum. Quando você fala da questão da liderança, é importantíssimo para uma organização realmente, como um organismo vivo, né, com uma questão orgânica, essa relação interpessoal é o que faz a organização crescer e criar a capacidade competitiva dela. A liderança tem um papel fundamental de ter essa questão que você acabou de dizer aí. Ouve o seu colaborador, ouve o outro, espera ele colocar para fora todas as suas dores para ver que tipo de remédio você vai dar para ele. Não espera ele gritar de dor e já interromper no meio do caminho. Aí danou-se tudo. Não vai dar o remédio certo. Não vai ter solução, não vai ter competitividade, não vai ter produtividade. E aí vai gerar uma equipe doente que não vai te dar o resultado esperado. Então, isso que você trouxe para nós hoje foi fantástico. Muito, muito, muito bom essa questão aí. E eu nunca tinha percebido, nas poucas leituras específicas que a gente faz aí da área de psicologia, porque é uma área muito delicada, tem que ter toda uma questão de coração para lidar com a psicologia, tem que ter muito gosto com isso, de lidar com o sentimento humano, de não dar palpite na vida do outro, né, de fazer com que o outro se descubra, encontre as suas próprias respostas. Mas eu acho fantástico isso. A gente, na administração, a gente precisa saber usar essas questões, fazer essa questão de inteligência emocional, né? Saber qual é o momento de falar, qual é o momento de calar, né? Qual é o momento de compartilhar, né? Para a gente poder crescer numa organização. Eu achei, a sua fala para mim hoje, ela foi supimpa, maravilhosa. Eu tenho certeza que foi rica para todos nós que estamos na sala. E aí eu queria abrir aqui, né? Que, como a professora disse, se alguém tiver algum posicionamento. Marcelo Jesus, quer falar? Deixa eu... o som está aberto. Fala, Marcelo. Boa noite, seu Genesi. Boa noite, professora Boa noite. Para mim foi um grande prazer aí estar ouvindo essa abordagem. Claro, é evidente que não é uma novidade para o nosso dia de hoje, né? Mas é sempre bom a gente estar ouvindo isso novamente para a gente estar pondo em prática e relembrando, né? E gostei, parabéns pela essa sua abordagem dessa informação, que é importante para todos nós, né? No ambiente de trabalho, no nosso dia a dia. A empatia é tudo, né? E você vê hoje, no dia de hoje, o que se fala muito disso, né? As pessoas tratam mal os outros e falta empatia em tudo, né? Naquilo que a gente faz. Com certeza. Nós estamos perdendo o amor pelo próximo, né? A gente só fica pensando no nosso próprio umbigo, né? E é como o seu próprio Genesi falou, né? A gente não nascemos para viver isolado, nós não somos uma ilha, né? Então, tá de parabéns aí. Gostei muito da aula e continue assim, sempre trazendo novidade pra gente, que eu acho que todos agradecem. Certeza. Obrigado, Marcelo. E é verdade, é isso mesmo. A gente está nessa sociedade, infelizmente, que a gente vê, cada dia que passa, esse individualismo, as pessoas pensando somente em si. É o que a gente estava falando aqui no início, não sei se você pegou, relacionado até à questão da pandemia. Tá morrendo, mas se não chegou até mim, não chegou na minha família, então não tem problema. Isso não é pensar no outro.
A gente tem um cenário aí de mais de 100 mil mortes. Isso é preocupante. Então, a gente tem visto quantas pessoas não estão dando valor às relações, sejam elas quais forem. E aí a gente pensa, se o sujeito não dá valor à sua relação num vínculo conjugal e familiar, por que ele daria importância para uma relação interpessoal dentro da sua organização? Onde a gente tem uma cultura onde eu preciso ser individual e forte, competitivo. Isso é muito difícil. Mas cada um que está aqui presente nessa reunião de hoje, eu falo muito isso com os meus alunos, tem alguns aqui perdidinhos, que eu já estou vendo o rostinho. Nós somos seres de transformação. Cada um de vocês que está aqui são seres transformadores. E eu cobro muito isso dos meus alunos em sala de aula. Sejam transformação. Nós não precisamos de padrões. A gente não precisa de pessoas que repetem um padrão dentro de uma organização. A gente precisa que vocês cheguem e façam a diferença. Principalmente quando a gente fala de vínculo relacional. O sucesso da organização de vocês está nas pessoas. E as pessoas precisam ter vínculos positivos. Elas precisam saber se comunicar. E você, como administrador, como líder, precisa passar essa posição para ela. Qual que é a sua função dessa organização? É ser transformador. E eu espero do fundo do meu coração que cada um de vocês sejam transformadores. Isso, para mim, já é o que vale o mundo. Ser transformação. E essa transformação que você fala, também trazendo de uma forma diferente o que você falou, é a transformação individual. A gente tem que começar a fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, para saber se eu estou entregando aquilo que eu espero que o outro me entregue. Porque é muito fácil eu só querer do outro. Mas eu fiz por merecer, eu fiz a minha parte no combinado. Então, como já foi dito aqui, as pessoas estão muito egoístas, estão muito egocêntricas, estão olhando muito para si próprio. Como o Marcelo disse, estão olhando para o próprio umbigo. E isso é muito difícil numa organização. A gente precisa, sim, identificar, cada um de nós precisa ter a capacidade de fazer a empatia e de enxergar o valor do outro. E aí entender que o valor dele complementa o meu. E que nós todos juntos fazemos a organização, fazemos aquele organismo vivo que é a empresa. Aí a gente consegue fazer a coisa fluir, fazer um resultado bacana. Aí entra a eliminação dessa questão da comunicação violenta. Eu consigo eliminar quando eu faço isso. A gente está falando aqui de empoderamento, né, Larissa? Empoderar as pessoas daquela atividade que ela tem mais afinidade. É isso? Com certeza. Se eu não faço isso, e quem empodera? Não sou eu que empodero a eu mesmo. É alguém que me empodera, é alguém que acredita no meu potencial, é alguém que me escuta, é alguém que ouve a minha opinião. A gente gosta de falar na administração que, em muitos momentos, a gente precisa fazer reuniões e fazer o tal da tempestade de ideias, né? Onde todo mundo está livre das barreiras formais da organização para expressar a sua opinião da forma mais livre possível. É assim que a gente consegue ouvir o outro. Por que isso não pode ser um cotidiano, né? Algo constante. Para ficar mais produtivo, mais leve para todo mundo, né? Eu ouvi outro dia aqui, nesse ciclo que a gente está fazendo, alguma coisa que me lembrou a questão do início da questão da administração, da questão do trabalho. Porque trabalho é castigo, né? Se você viajar lá para trás, né? Então, a gente precisa transformar isso. Eu não quero ir para a guerra. Exatamente. Eu vou para a minha reunião, eu vou para o trabalho, mas eu vou para algum lugar que me traga satisfação, que me traga realização. Com esse trabalho, eu vou conseguir dar o conforto para a minha família, eu vou conseguir comprar aquilo que eu quero, eu vou poder viajar, ouvir a música que eu quero. Então, eu não posso ir para o trabalho com uma mala que não é minha, ou seja, carregar um peso que eu não tenho capacidade, não tenho competência para carregar. E aí entra esse fator de comunicação. A liderança tem essa responsabilidade de equilibrar, né, dentro da sua equipe as dores, né? Porque as dores, como você mesmo disse, Larissa, não vão acabar. Elas vão estar lá dentro da gente, guardadas as proporções, ela é até um elemento que faz estimular os nossos desafios. Porque se tudo for tão fácil também,
Perde a graça. Perde a graça, né? Eu acho que é por aí a nossa história aqui. Pessoas, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu fico falando aqui igual um papagaio. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Quem? Tem aqui. Boa noite. Boa noite. Francielen, é essa? Sim. Olá! Fala, Fran. Então, eu estava ouvindo a palestra e aí eu lembrei também que, assim, além de a gente ter esse tipo Seu som está picando, Fran. dentro da empresa, eu acho que seria muito interessante também trabalhar com a pessoa, o vendedor. Vou botar aqui no eu me com venda, eu trabalhei no comércio, e muitas das vezes a gente precisa não reagir a esse tipo de coisa violenta, porque tem muitos clientes que ataca e você não pode reagir. Então, assim, tinha que ter momento para isso, porque é uma situação muito complicada. Então, assim, não só dentro da empresa, como preparar aquele funcionário para lidar com as pessoas também, porque é uma situação bem complicada. Sim. Larissa com certeza vai te dar uma... Eu acho que eu entendi. Larissa vai te dar uma resposta com certeza. Eu vou falar a minha intromissão aqui, ó. Escuta ativa. É escutar. Fala, Larissa. É verdade. É difícil. Por isso que eu falei com vocês, não é fácil. Não. Até porque quando pessoas ao nosso redor não estão nesse nível de comunicação não violenta, e a gente tem que entender que a gente tem que engolir sapo, isso dói. Isso não é fácil, não. Isso é muito difícil. Por isso que eu comento com vocês, eu sempre falo que é uma construção. Ninguém vai fazer sozinho. Uma organização que trabalha com comunicação não violenta precisa trabalhar isso de uma forma ativa. Como? Dinâmica, palestra, incentivo, grupo de conversa, tempestade de ideias. O funcionário precisa entender. Eu acho que vai ter um dia, gente, que o funcionário vai errar. Até nós mesmos. Vai ter um dia que a gente vai explodir. Tá estressado, não tá a fim de falar com ninguém, acordou virado. Isso é normal. Só que não pode ser uma frequência. Então, o treinamento a longo prazo, a gente trabalhando isso continuamente com os nossos grupos dentro da organização, com certeza a gente vai enxergar mudança. É claro que aqui a gente falou de uma forma mais solta, mas para que a gente pratique isso no nosso dia a dia organizacional, a gente precisa de um planejamento. A gente precisa seguir um padrão que vai ser executado a longo prazo. E aí, quando a gente perceber que em algum momento esse tipo de atividade de planejamento não deu certo, a gente precisa refazer e ir buscando outras ferramentas. Então, comunicação não violenta não é só implantar. É planejamento diário dentro da organização. Responde sua pergunta, Francielen? Obrigada. Então, é muito importante isso que você está falando. Camila Carneiro. Fala, Camila. Como a gravidez é um processo que dura 40 semanas em média, Camila? O corpo também vai se adaptando aos poucos a essa mudança. Então, É um som aberto aí. É da Camila, não? É da hoje vai Camila. falar que é o peito do... Desligou. Essa questão que a Fran trouxe ali, se alguém levantar a mão enquanto não levante a mão, essa coisa que a Fran trouxe ali é muito legal mesmo, né? Que a gente, e reforçando do meu modo de olhar aqui, da minha perspectiva enquanto administrador, isso tudo que você está falando tem a palavrinha mágica que é continuidade, não é isso? Eu não consigo mudar uma característica organizacional com um trabalho de uma consultoria que vai lá, fica lá comigo 3 meses e vai embora e nunca mais volta. Então, lembrando, Genesi, só te atrapalhando um pouquinho, lembrando que dentro de uma organização a gente tem também uma cultura organizacional. Sim. Isso não é fácil de se transformar. Sim, exatamente. É exatamente nesse ponto que eu ia bater. Porque o cara vai lá, faz um trabalho, cria um protocolo, cria vamos dizer assim, uma escadinha para melhorar, e não tem alguém para dar continuidade nesse processo, ele vai se corromper por si só. Então, a alma do negócio é literalmente eu fazer essa continuidade desse trabalho que foi eventualmente aplicado, entendendo a cultura organizacional, entendendo as pessoas, porque aí, se você veja só, é igual aos 5S.
né? Se eu crio 5S numa empresa, eu crio aquele senso de qualidade ali, mas eu crio uma equipe de vigilância, alguém que vai estar sempre monitorando. Aí nunca mais acontece uma disfunção no processo. Mesma coisa aqui, eu penso assim, dessa forma. Sim, sim. Porque se eu criei esse procedimento de cultura, esse procedimento da organização, quando alguém levanta a voz, imediatamente aquele interlocutor, ele, de certa forma, ele afasta na distância do braço, para não ser atingido, espera o outro terminar toda a bravura dele e devolve e faz uma tratativa. Ó, não é bem por aí, não. Pronto, matou, voltou ao conceito normal. Por isso que eu falo que é uma questão muito ampla, porque além do planejamento para toda essa implementação, é muito importante essa organização criar um código de ética. É muito difícil a gente ver organizações que disponibilizam um código de ética para os seus funcionários, onde nesse código exista um encontro para fazer essa leitura, explicar tudo certinho e que cada funcionário tenha o seu. Entenda que existe uma ética profissional e que ele precisa seguir, senão ele é divertido. Isso aí, é isso aí. Criar os valores da organização e todo mundo incorporar esses valores. Né? E cá entre nós, a ética é uma coisa que tem que acompanhar todo o indivíduo, né? Não é por conta só da organização. Sim. A Camila queria falar alguma coisa, Camila, porque o seu som estava torcido aí, não sei o que estava acontecendo. Camila Carneiro, queria fazer alguma pergunta, alguma colocação? Mais alguém, pessoas? Boa noite, Genesi. Boa noite, cadê você? Ricardo, Estou aqui. Fala, Ricardo. Isso. Professor, gostaria de saber, é porque eu sou comerciante, eu gostaria de saber como é que eu faço para quebrar barreiras. Porque de vez em quando eu me sinto meio travado para conversar com as pessoas, não sei, me sinto um pouco meio tímido. Eu gostaria de saber se você tem um conselho para me dar. Ricardo, você trabalha no comércio, você é o empresário, você é o colaborador? Qual é a sua posição no... Eu colaboro. Sim. Fica mais fácil para a professora te entender. Ricardo, vamos lá. Primeiro ponto, super importante, caneta e papel na mão. Primeiro ponto, Ricardo, entender você. Toda transformação começa com a gente. Eu também tinha muita dificuldade para falar, tá? Tô te contando um segredo aqui, só entre nós dois, mas vamos fingir que não tem mais gente na sala. Mas Essa eu também ideia. tinha muita dificuldade na comunicação, de me ouvir, de entender os meus sentimentos. Isso é uma prática que você precisa fazer. Entender por que você se limita tanto a falar com o outro. Por que você tem tanta dificuldade em expor aquilo que você pensa, a forma como você acha melhor. Você precisa, no primeiro momento, entender o que acontece dentro de você. As suas principais dificuldades. E no seu dia a dia, se permitir. Por mais que você fique inseguro, com medo de expor a sua opinião, faça. Porque quando você começa a agir, o seu medo começa a desaparecer. Porque você se colocou à prova e viu que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. É treinamento. Todos nós precisamos nos treinar. Tudo aquilo que nos faz medo, lógico que a gente precisa começar devagarzinho, mas toda a nossa questão que nos coloca medo, insegurança, a gente precisa treinar. Porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. O que a gente não pode fazer é deixar que eles sejam maior do que a nossa vontade. Então, eu entendo a timidez, eu entendo o seu lado, mas olhe primeiro para dentro de você. Por que você tem tanta essa dificuldade em se comunicar? E faça. Se permita. Comece com uma coisa simples. Olá, tudo bem? Muito bom dia. E aí você vai aumentando e se permitindo falar. Quando você vê, você vai estar falando pra caramba, pelos cotovelos. Não tem que mandar você ficar quieto. Isso. Professor, obrigado. Aí vai se sentir mais fluente, né? Isso aí. É se permitir. Treina no espelho, faz parte, é bom.
grave áudio, se escute. Você precisa começar também a se escutar, entender a sua voz e se permitir. Isso é uma técnica muito importante para quem tem dificuldade em fala. Grava você falando, depois se escuta, anota a sua fala, converse com você. Gente, isso não é coisa de doido não, por favor, hein? Mas converse com você na frente do espelho. Isso são técnicas que vão te ajudar a melhorar nessa questão de timidez e na sua comunicação, pode ter certeza. É porque tem até a questão da impostação, né? Se você não tiver uma frequência, de repente você está agredindo a pessoa porque você está falando alto demais. Então você tem que ir treinando e literalmente é isso mesmo. Eu ia fazer esse comentário que você falou. Você já se escutou alguma vez? Você já falou dentro do banheiro? Você pegou alguma coisa, olhou e falou com você dentro do banheiro para você escutar a sua voz, para ver como é que a sua voz bate no ouvido das pessoas? Então é exatamente isso. É treinamento. Muito bom. Prática. Olha, a administração da teoria, a prática. Quem mais? Sou muito agradecido. Nada, Ricardo. Sou muito agradecido. Falar desse fator, nessa questão psicológica, as pessoas ficam muito com medo. Entendeu? De fazer pergunta. Eu achei maravilhoso o Ricardo falar, porque eu conheço o Ricardo. Ficam sim. É algo Fica que com medo. Um pezinho é maravilhoso. Atrás. E olha só que isso aí já é uma transformação no Ricardo. Sim, tá vendo? Porque, olha, Ricardo, já fiquei feliz, hein? Falar para 72 pessoas, colocar uma dificuldade que com certeza não é só dele. Sim. Muita gente aqui dentro da sala com certeza tem essa dificuldade. Já eliminar barreiras. É eliminar barreiras, né, Larissa? Com certeza. Eliminar barreiras. Já começou a construção dele hoje, agora. Isso, agora. Maravilhoso. Larissa, eu acho que é isso. Fala, Sérgio, quem quer falar? É o Sérgio que mexeu ali? Ah, não. Deixa eu ver se tem alguém aqui para trás. É que essa sala está muito cheia. Tá bastante mesmo. Vai correr bastante aqui. Eu acho que nós conseguimos atingir o pessoal, porque ninguém quer falar mais nada. Pois é, gente. Pode falar, aproveitem. Uma psicóloga, não é todo dia que a gente tem uma psicóloga. Não é todo dia, gente. E é barato, porque é de graça. Não é? Se marcar a agenda, já muda de configuração, entendeu? Fiquem à vontade. Meus alunos, cadê Carol? Vitor que está aí presente. Mariana. Eu acho fantástico. Eu acredito que a maior parte dos alunos que estão aqui, a grande maioria, ou estão na área da psicologia, ou estão na área da gestão, ou estão na área da administração. Essa fala que a professora Larissa trouxe aqui para a gente, pessoal, para nós que somos administradores, que lidamos com gente, gerimos pessoas, e pessoas, eu não sei a forma correta de dizer, mas são caixinhas de surpresas. Cada dia você está de um jeito. Não é porque você é diferente dos outros, não. Porque você é um ser humano, você é um ser em transformação. Cada dia você exige mais de você, cada dia você exige mais do outro. E é isso que provoca essas turbulências, muitas vezes, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Como ela disse lá no início da conversa, né? Viver a relação familiar, né, com o namorado, com a namorada, com a esposa, com o marido, é uma questão que no primeiro momento lá é muito gostoso, muito bonito, mas aquela convivência do dia a dia, naquela questão de você ceder espaço para o outro, deixar o outro se posicionar, se permitir estar errado, que a gente não gosta, ouvir as reclamações, né, que ninguém gosta de ser, vamos dizer assim, quando a gente fala, faça reclamação, ninguém gosta de ouvir críticas pontuais, né, que vão lá no coração da gente, a gente logo levanta um escudo de defesa, isso não é legal. Não é legal, não é para a relação, não é legal para você, porque você é o elemento de conexão com o outro. Se você não está conectado com você, o outro não consegue plugar, não tem jeito, não dá relação, não dá comunicação. E comunicação é o que faz a vida da gente ter sentido, não é isso, professor? Com certeza, a gente precisa sempre praticar a nossa comunicação.
E aquilo, né, gente? Autoconhecimento sempre. Quando a gente não se permite se conhecer, a gente não consegue acessar o outro, não consegue entender o outro. E é exatamente assim, em toda e qualquer relação. A gente brinca e fala, né, puxando para um lado mais próximo na nossa relação conjugal, com o namorado, com o marido, porque é isso que a gente convive no nosso dia a dia. Mas em qual nós não vamos cessar conflitos nunca. Isso é impossível, gente. Não tem como a gente viver num cenário onde tudo sejam flores. Existem espinhos, mas o que muda é a forma como a gente enxerga esse espinho. É a forma como a gente permite que ele nos machuque. A forma como a gente encara. Isso que a gente precisa aprender. Principalmente no nosso local de serviço, que são os nossos... É porque é fácil, essa questão da empresa é complicado, né? Porque as nossas carências, como você trouxe, as nossas carências, as nossas necessidades, os nossos propósitos, em muitos momentos, eles divergem dos objetivos e pretensões da organização. Esse é um dos maiores choques que nós temos enquanto profissionais de administração, gestores, é de tentar alinhar isso numa proporção que seja equilibrada para os dois lados. Sempre o da empresa ele vai ter um peso caracteristicamente maior, porque ela está gerindo 300 pessoas, ela está, vamos dizer assim, desenvolvendo 300, 100, 50, 20 pessoas, e cada indivíduo tem o seu desejo particular, que é diferente um do outro. Pode estar até paralelo ali, mas tem sempre alguma coisa a mais. Todos nós aqui, cada um gosta de uma música. Tem aquela música que todo mundo se afina com ela, mas tem aquela música que é sua. Ninguém vai gostar de todo mundo da mesma música igual tensão. Não vai. Vai ter a sua preferência. Então, a gente trouxe aqui um assunto que é forte. A gente está vivendo hoje uma crise social muito forte. A gente está na pandemia, está no recluso familiar, está dentro de casa. E olha que coisa maluca. É nesse momento que a gente está tendo grandes manifestações de doenças da comunicação e das relações humanas. Olha que coisa maluca, gente. A gente precisa estar trabalhando, a gente está longe da família para a gente voltar para casa e viver bem. Peraí, a família é o nosso eixo principal, a família é o nosso, vamos dizer assim, como é que fala? O nosso porto seguro. Então, olha que doideira que a gente está ouvindo aí a mídia vender essa maldade humana de uma forma tão também má, né? Porque quando você faz assim também, você provoca muita coisa na sociedade. É muito ruim isso. E é muito importante esse ponto, Genici, porque nós precisamos começar a pensar o que serão, como será essa organização quando ela voltar. Isso. Como será essa relação quando ela voltar? E a gente precisa praticar a comunicação não violenta e qualquer tipo de comunicação durante esse cenário para que a gente evite na organização profissionais doentes. Isso tem que ser um processo feito já, porque as pessoas estão adoecendo muito por estresse, por conta desse isolamento. Então, é importante a gente pensar nesse cenário de comunicação e de preparação para o retorno. As coisas mudaram, é o que eu falo sempre. Nada será como antes. Sim. Não tem mais como a gente pensar num cenário antes de tudo isso acontecer. Nós precisamos nos preparar agora para o que vem por aí. Mas como era antes, infelizmente, porque era muito bom, mas a gente não vai conseguir pensar da mesma forma. Então, a gente precisa olhar para esse funcionário como um todo, olhar para essa organização como um todo, falar, ouvir principalmente, gente. Isso. Os funcionários precisam ser ouvidos. Eles perderam familiares, eles adoeceram, eles estão doentes emocionalmente, estão sobrecarregados com medo. Como que eles irão voltar? Verdade. Isso é preocupante. Muito. Larissa, eu gosto de provocar o pessoal nesse momento agora, porque a gente está todo mundo fala que a gente tem que se preparar para o novo normal. Eu tenho provocado o pessoal que o novo normal a gente está vivendo agora, exatamente apoiado agora nessa sua fala aí, porque a gente precisa aprender
a conviver nesse momento agora, ver o que a gente está aprendendo, porque quando a gente voltar para o ambiente de convivência, a própria empresa, ela, como você mesmo disse, ela não vai voltar para fevereiro. Ela não vai voltar. Aquela estrutura lá que tinha de ter 10 pessoas trabalhando dentro da estrutura, cada um produzindo, provavelmente, por conta desses novos mecanismos que as empresas se descobriram agora capazes, e muitas delas se descobriram como empresas, vamos dizer assim, delivery, home office, identificaram no seu processo de trabalho de produtividade que, nesse modelo que ela está vivendo hoje, ela está muito mais produtiva do que ela estava em fevereiro. Então, nós precisamos aprender como isso está acontecendo, todas as inovações que estão acontecendo agora, a tal da tecnologia que está infernizando a vida da gente. Nós estamos aprendendo a lidar aqui, nesse momento nosso aqui, né, Larissa? Aprendendo a lidar com a ferramenta de trabalho à distância, aula presencial remota, reuniões empresariais remotas, tomando decisões de altos valores econômicos, de decisões estratégicas para as organizações agora. Para quando voltar, é só virar a chave e mandar ver. Aí você tem que estar preparado para lidar com essa nova velocidade. E isso imprime que você tem que desenvolver as suas habilidades de tecnologia, as suas habilidades de relações humanas, melhorar isso de uma forma muito mais acelerada, muito mais cuidadosa do que você tinha lá atrás. Porque, bem ou mal, a gente estava numa área de conforto, que a gente conhecia. A gente já estava vivendo. Eu falo por mim que estou numa empresa há muito tempo, com certeza mais do que muitas pessoas que estão aqui em termos de idade. Mas, quando eu voltar, olha o que a gente está tendo que aprender. Não está agora se falando no tal do ensino híbrido, não está se falando no ensino presencial, mas no ensino híbrido, que muitas instituições vão começar a trabalhar isso. Então, tem muita informação que está sendo posta e desenvolvida agora, pessoas. Então, não relaxem, não relaxem, conversem. Esse momento aqui que a gente está provocando é para isso. Vamos conversar para a gente se preparar para o novo momento. Quem falou? Eu, Carla. Diga, Carla Mansur. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Larissa. Ótima sua palestra. Gostei muito. Obrigada. Muito obrigada. É bom esse momento de pandemia, né? Para a gente praticar, né, professor? Sim. Né, Larissa? Praticar tudo isso que a gente vem falando tanto de empatia, né? Até na paciência com o próximo, respeito, né? Confiança. Então, assim, eu acho que é um momento que serve para a gente também ver qual é a nossa falha, né? Porque todos nós, como você falou, todos nós temos, né? E assim, eu acho que a gente está aqui para evoluir, né? Então, assim, aproveitar esse momento que é tão importante, né? Tá tendo mais condições de estar mais perto da família, né? Condição de ver que os valores da gente, quais são os nossos valores, né? Porque é da casa da gente que a gente também leva Isso. e transforma aquele lugar que a gente trabalha, né? Então, assim, eu acho que essa pandemia serve muito para a gente refletir no que a gente precisa de melhorar, né? Porque quando esse novo normal, é o que o professor Genesi falou, ele já está acontecendo desde né, finalzinho de fevereiro que começou isso tudo aí, e a gente está tendo que viver de outra forma, né? Então, se não mudar de dentro para fora, né, se não aproveitar esse momento que a gente está vivendo agora para tentar transformar a vida da gente também, não vai sobreviver, né? Já está sendo uma batalha para a gente sobreviver no dia a dia com essa pandemia, né? E depois, né? Então, assim, eu acho que é um momento que cada um tem que olhar para dentro de si e tentar o que eu posso fazer por mim para ser uma pessoa melhor, entendeu? Porque se você também não pensar em se transformar, você não consegue ter empatia com os outros, né? Então, assim, Verdade. eu acho que é um momento que para mim, está sendo um momento de muita reflexão, sabe? De valores, porque
por exemplo, falando de mim, todas as férias, todos os momentos de férias, meus pais moram em Minas, eu moro no Rio. Todas as férias eu vou para lá, vejo eles. Meus pais têm 8 filhos. Minha mãe tem 81 anos, meu pai tem 83. Nossa, Fizeram essa que semana bacana. agora. Bacana. Só que, então, aí eles estão isolados lá, né? Porque a gente, todo mundo decidiu isso, e eles também. Isolados, meus irmãos vão lá no portão, ninguém entra, para poder todo mundo passar por isso sem perdas, né? Pelo menos a gente cada um fazendo a sua parte. Verdade. Então, assim, é um momento que a gente realmente tem que refletir muito. Eu gostaria de estar lá de férias, eu estou de férias, né? Podia estar ouvindo a palestra de lá, mas não estou. Então, eu acho que é um momento, assim, para todo mundo refletir muito e saber, sabe, tentar achar muita coisa de positivo, porque a pandemia tem, né? Muita coisa de positivo. Não só para a gente na empresa, tem muita gente desempregada, então, assim, o que posso melhorar agora para ter um futuro melhor? Verdade. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. Agora, só para deixar a Larissa falar, Larissa, é muito triste a gente ouvir isso que a Carla está falando, né, no sentido de que precisou ter uma catástrofe mundial para a gente lembrar que conversar, falar, ouvir é fundamental para a gente ter um equilíbrio emocional e convivência racional. É louco isso, é muito louco. Fala, Larissa. Com certeza. E são coisas pequenas que a gente começa a perceber. A gente falou um pouquinho no início sobre as relações líquidas, que a gente não dá valor às nossas relações, e a pandemia trouxe um pouco disso para a gente refletir. Hoje a gente não pode abraçar. Hoje a Carla não pode estar com o pai dela e com a mãe passando férias. Isso. Hoje eu não posso estar com o meu avô, como eu comentei para vocês, que está sofrendo, está chorando, porque não pode estar junto com a gente. Então, antes a gente não dava valor a isso. O tio que mora longe, a gente ia lá uma vez no ano para ver. E hoje a gente precisa, através de uma tela, trocar relações. Isso faz falta. A gente começou a observar o quanto a gente tem a necessidade de estar perto do outro, de ouvir. Gente, o toque. Tem coisa melhor do que um abraço? Só que a gente banaliza o que a gente tem. A gente não dá valor quando a gente tem. A gente só dá valor... É verdade, né? A gente só dá valor quando a gente dolorido, perde. mas é. A gente só dá valor quando a gente se perde. Hoje a gente sente falta de um abraço. A gente vê nossos amigos na rua, quando a gente consegue ver ainda um numa calçada, outro no outro, ou quando a gente se encontra de uma forma virtual, a gente sente falta de dar um abraço. Eu, particularmente, estou sentindo muito, porque eu sou uma pessoa que gosta da minha casa cheia. E eu não estou tendo isso. Então, eu estou sentindo muita falta dos momentos, dos aniversários, da Páscoa. Quem aí fica, ai, não acredito que eu vou ter que passar Páscoa com a minha família, perguntando e os namoradinhos, perguntando como é que tá a vida. Porque tem dessa, né, gente? Mas esse ano, a gente sentiu falta. Porque a gente perdeu. Então, é importante, sim, Carla, a gente parar e refletir. Importante a gente pensar nos nossos vínculos, nas pessoas que são próximas, pensar em cada um de nós. Eu sempre reforço isso. Pensem em vocês, encontrem com vocês. A gente não está vivendo um momento de solidão individual. A gente está vivendo uma oportunidade de encontro. Conversem com vocês. De melhora. Com certeza, de melhora, de construção, de escuta. Vamos começar a construir valores que antes estavam esquecidos. Tanto nas relações pessoais, quanto no seu ambiente de trabalho. Observe o que você deixou de fazer, observe os seus erros, observe as relações que você deixou de desconstruir por coisas fúteis, pequenas, que não tinham necessidade. É momento de reflexão e reconstrução, com toda certeza. Verdade, verdade. Pessoas, vamos fechando aqui em 2 horas de conversa. Hein, Larissa? 2 horas de conversa. Que maravilha. Delícia.
Se a gente bobear, a gente vai ficando aqui, a gente fica quieto, daqui a pouco alguém pergunta alguma coisa, daqui a pouco alguém... Daqui a pouco a gente entra em empatia, em autoconhecimento. Essa é a ideia, a gente vai provocando e vai traduzindo. Mas, pessoas, eu queria, de antemão, agradecer a participação de todos que estão aqui na sala ainda até esse momento, que já vão 10 para as 9, né? Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação, né? É fundamental o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo aqui nesse nosso bate-papo durante esses dias, é exatamente isso, é provocar, é fazer com que haja reflexão, que vocês comecem a pensar a vida de vocês, o que a gente está fazendo. Por isso a gente está trazendo pessoas que têm como contribuir com a gente, porque tem visões teóricas, ou tem a teoria e tem a vivência prática. Então, sabe lidar com essas dores que nós estamos passando nesse período de pandemia. Larissa aqui, por uma questão muito maior ainda, por ser psicóloga, que cuida da alma humana, né? Tem uma responsabilidade muito grande ainda mais do que os outros profissionais que vieram até aqui, que só olham a questão da produtividade, da relação, papapá, mas a Larissa veio trazer uma questão humana, batendo na teclinha mágica. Somos seres humanos frágeis e fortes, mas encontremos o nosso equilíbrio para a gente poder conviver em harmonia nas nossas relações do nosso dia a dia. Então, Larissa, eu queria te agradecer muito em nome do curso de administração, em nome da universidade, em nome do LAPA, Laboratório de Práticas e Administração, por você ter se disponibilizado, ficar aqui com a gente, trazer essas informações e estar aberto aí aos nossos alunos, aos nossos convidados, a fazer essa empatia, essa troca de informação e conhecimento. Porque o que você provocou aqui foi, como eu disse num dia aí, você plantou uma sementinha no canteiro e agora cabe a cada um de nós regar e cuidar para ver o que vai surgir dessa semente ali na frente. Muito obrigado. Hein? E a pulguinha atrás da orelha. E a pulguinha, essa não pode tirar, não. Não mata a pulguinha, não, pelo amor de Deus. Deixa ela te incomodando. Ela precisa te incomodar para você perceber que o mundo é orgânico e que está tudo dinâmico, que está transformando dia após dia. Para você se transformar numa pessoa melhor, você precisa entender essas transformações e se transformar com elas, né? Para ser uma pessoa melhor. Larissa, minha querida, muito obrigado, valeu muito mesmo sua apresentação, a sua colaboração, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, tá? Muito pessoas, por favor, fale, Larissa, ótimo, desculpe. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, sempre muito bom participar dos encontros da administração, é um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui, todos que perguntaram. Ricardo, parabéns, hoje você deu o pontapé inicial para a sua mudança. Pessoal, sigam sendo seres pensantes e que sentem. Levem isso para a vida de vocês. Sejam vulneráveis. Vocês não precisam ser fortes. Em todas as áreas, tá, pessoal? Pessoal, chorem quando tiver. Não tiver vontade. Façam vontade. Ai, Larissa, picou. Gente, quero deixar esse recado para vocês. Voltei. Genesi está sem som. Genesi está sem som. Está sem som, Genesi. Gente, desculpa, a internet aqui deu uma instabilidade, apagou tudo. Mas, graças a Deus, fala de novo, por favor, que eu quero ouvir você. Permita-se, pessoal. Permita-se sentir, ser, chorem, brinquem, façam quando tiver vontade. Quando não tiver também, não faz, não tem problema. Mas sintam, somos humanos, tanto dentro das organizações quanto fora. Não eliminem, sintam, se permitam. Isso é muito importante, eu quero deixar esse recado para vocês. Estou à disposição para dúvidas, caso queiram conversar. Tem uma boa escuta e vocês também eu sei que vão praticar. Então, precisando, estou à disposição de todos vocês.
Foi um prazer enorme estar aqui nessa noite com pessoas tão agradáveis. Foi ótimo. Muito obrigada, Genesi. Fica o desafio. Desafiem-se. Sucesso a todos. Muito obrigado pela participação. Gente, boa noite. Desculpa aí ter caído aí o sinal no final da sua fala. Perdão. Mas não é culpa minha, é culpa da Oi. É culpa da Oi, não. É culpa da Zamix. Zamix é que é culpada. Zamix. Gente, muito obrigado aí, tá? Valeu mesmo. Valeu mesmo. Obrigada. Obrigado. Valeu, Carla, pela participação. Marcelo, obrigado. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta, hein, gente? Deus quiser. Com certeza ele já botou na agenda, já está na agenda dele. E as palmas para a Larissa? A palma para a Larissa. Tem sempre que ter palma no final. É mesmo, né? Pessoas. Parabéns, arrasou. Quem é esse que falou aí? É o Marcelo? Sou eu mesmo. Tudo que é bom precisa ser repetido. É isso aí, irmão. Valeu. Obrigada, Marcelo. Pessoas, eu vou encerrar nossa gravação então, tá bom? Obrigado a todos aí pela participação. Até amanhã, se Deus quiser.